A paz de Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículos 5 e 6, que está dizendo o seguinte: E essa é a mensagem que recebemos dele, e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas. Veja bem, nesse primeiro versículo, mostra para nós que Jesus ensinou para os discípulos que Deus é luz e não tem trevas nele. Então ele está afirmando isso, e os discípulos, ouvindo isso, o apóstolo João mais especificamente, está nos ensinando, está nos afirmando que Deus é somente luz, não existe. A luz é diferente das trevas. As trevas é a oposição da luz. Não existe uma sintonia entre os dois, então não existe uma comunhão e não tem como existir. Por quê? Porque as características da luz são diferentes das características das trevas. Bem, aqui estão usando a figura de luz, prática da injustiça, é mentira, não tem misericórdia, é maldade, é totalmente oposto a Deus. Então não tem liga, não tem como sintonizar, não tem como ter comunhão. No versículo 6, o apóstolo João, então, ele escreve da seguinte forma, ele fala assim: se dissermos que temos comunhão com Deus, quer dizer, temos liga com Deus, que nós estamos sintonizados com Deus, que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, quer dizer, praticamos aquilo que não é da luz, então nós somos mentirosos. E eu concordo com ele. Nós falamos que temos comunhão com Deus, mas andamos fazendo as coisas que têm característica com aquele que não é de Deus, com aqueles que não são de Deus. Então, não tem como esconder isso. A mentira está bem escancarada. Nós falamos que temos comunhão com Deus, estamos sintonizados com Deus, mas a nossa atitude, nossa maneira de levar as coisas, nosso comportamento, ao contrário de Deus, então nós estamos nas trevas, não tem comunhão. Então fica aqui essa posição. E nesse pensamento do apóstolo João, que está trazendo para nós, eu posso responder para aqueles que não sabem para onde vão depois que morrerem. Aqui nós podemos mostrar claramente para onde nós vamos depois que morrermos. Você lê a história de Jesus e vê que Jesus era misericordioso, ele se compadecia das pessoas que estavam doentes e os curava. E você também tem isso, você se identifica muito com isso, você tem misericórdia das pessoas, você fica com dó, se compadece com aqueles que estão em aperto, necessidade. Então essa característica também te chama atenção e você passa a dar atenção para Jesus Cristo, e você quer conhecer mais Jesus. Aí o Espírito Santo vai trabalhando na vida tua e vai fazendo você ficar semelhante a Jesus, vai mostrando para você aquilo que é pecado, aquilo que é justo, a justiça, o juízo, ele vai mostrando, ele vai esclarecendo, e você começa a pegar a forma de Jesus. Você passa então a ter uma mudança de vida, e essa mudança de vida é baseada exatamente nas características da luz, na característica de Deus, nas características de Jesus. Você passa a ser semelhante a Cristo, você está em processo de se assemelhar a Cristo. Você passa a ser um imitador de Cristo. E toda vez que você faz ao contrário de que Cristo é, você se sente mal, mas você se arrepende e volta novamente a praticar aquilo conforme Jesus Cristo agiria, da forma que Jesus agiria. Então o que está acontecendo com você? Você está tendo comunhão com Cristo. Você está desenvolvendo uma comunhão com Cristo. Jesus nos amou primeiro. Depois nós começamos a amar a Cristo. Por quê? Porque nós fomos pegando as características de Cristo e fazendo a nossa vida semelhante à vida dele. E aí nós temos que lembrar que ele disse uma vez, falando para os discípulos assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. E esse Consolador vai ensinar para vocês tudo que eu tenho falado, vai ensinar para vocês como que tem que ser a vossa vida. Então, o Espírito Santo está conosco, é Ele que faz nos assemelhar a Cristo, é Ele que nos desenvolve isso. Não vem de nós, é Ele mesmo que vai trabalhando, porque a gente gosta do jeito que Jesus age. Então, essas identificações são importantes, porque você passa a crer em Jesus Cristo e a se assemelhar a Ele. Muito bem, mas Jesus também disse uma outra palavra lá em João. Ele diz o seguinte: olha, não fiquem preocupados, porque é o seguinte, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Para quando eu voltar, eu vou levar vocês para onde eu estiver. Em outras palavras, Jesus está falando que vai voltar e vai levar-nos para junto com Ele. Mas Ele vai levar
aquele que diz que está em comunhão, mas vive em trevas? Acredito que não. Por que não? Porque se você fala que está em comunhão com Deus, pratica as coisas das trevas, as coisas do mundo, então a sua verdade é uma mentira. Tá? E quem mente é filho de quem? Do diabo. A Bíblia fala, em João também, o apóstolo João escrevendo sobre isso. Em outras palavras, como que eu posso ir morar com Jesus se eu sou oposto a Ele? Oposto por quê? Eu falo que tem comunhão com Ele, eu oro, faço isso, faço aquilo, mas ando nas trevas. Então não tem comunhão. E não havendo comunhão, não vai estar com Deus. Vai estar com as trevas. Quem vai estar com Deus é aquele que está em comunhão com Ele. Aqueles que desenvolvem a comunhão com Ele praticando a semelhança de Cristo, praticando aquilo que é da luz. Então cabe aqui você saber, depois da morte, para onde você vai. Se vocês têm comunhão com Deus de fato, praticando as obras da luz, você tem plena comunhão com Ele e certamente você vai morar com Ele. Caso contrário, não tem lugar no céu, mas tem lugar nas trevas. E nas trevas, segundo Jesus, lá haverá dor e ranger de dentes. Eu espero que você tenha comunhão com Deus. Se até agora você tem praticado a mentira, tem andado de forma fora das características daquele que está na luz, então comece a acertar o seu caminho, porque a morte não avisa quando chega. Eu quero que você vá para o céu, então tenha comunhão com Ele. Deus te abençoe, Deus te guarde e que você possa permanecer na comunhão com Ele. Um grande abraço.